Na Nuvem está no ar e no programa de hoje nós temos um tema super relevante, não é, Giba? Nós vamos falar sobre intolerância na política ou intolerância política. Então, por isso, nós queremos te convidar para ficar ligado até o final desse programa, que vai ter muitas perguntas a serem respondidas, perguntas que vão edificar muito a sua vida. Fica ligado, depois da vinheta tem mais. O programa Na Nuvem está no ar e nós estamos muito felizes por dar continuidade toda semana a um programa novo, um tema novo. Eu quero te convidar, você que de repente ligou a televisão agora, está assistindo, traz todo mundo para frente da televisão. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de compartilhar também esse vídeo. O assunto de hoje a gente vai falar sobre intolerância política. Será que realmente está havendo uma intolerância política no Brasil e no mundo, Giba? Será que o Brasil de fato está dividido e como nós vemos isso também no cenário mundial? Nós estamos aqui diretamente de Belo Horizonte e a gente vai falar agora com Irlan Mello, ele que é vereador aqui em Belo Horizonte. Um prazer te receber aqui, Irlan. Para nós é uma honra, viu, te ter aqui no estúdio. Obrigado, Giba e Yara, e para mim também é um privilégio poder compartilhar esse tema tão apaixonante aqui com vocês. Muito obrigado. Tá bom. Olha, nesse programa de hoje a gente vai fazer algumas perguntas, tanto por Irlan, que está aqui presencialmente, mas a gente também tem uma convidada de forma presencial. Ela que é cientista política, a Viviane está aqui conosco de forma online. Viviane, que prazer te ter aqui, muito obrigado por dedicar o seu tempo, viu? Obrigada a vocês, querido. Uma honra realmente, junto com o Irlan, poder tratar de um tema tão relevante, tão real nas nossas vidas hoje, brasileiros e também a nível mundial. Prazer mesmo. Que show! A gente está aqui então com os nossos especialistas, né, Giba? A gente vai, convidou eles porque a gente queria que eles contribuíssem num momento tão desafiador para falar sobre intolerância política. Nós vimos de que ao passar pela eleição, o Brasil se dividiu. Na verdade, já vinha dividido. Então, a gente tem dois cenários, nós temos duas realidades onde são extremos. O Brasil está vivendo um cenário de extremismos, vamos dizer assim. Para a gente começar, eu quero ouvir a opinião dos dois. Eu acho que vai acrescentar muito todo mundo que está assistindo agora, família, pai, mãe, vô, tia. Na visão de vocês, Viviane e Irlan, começando com Irlan, na visão de vocês, o que tem sido mais difícil de lidar com os posicionamentos políticos? Quando nós falamos sobre posicionamentos políticos, nós estamos falando em todas as esferas. Nós estamos falando tanto nas redes sociais, em rodas de família, entre amigos, igreja, contexto educacional, faculdades, escolas. Na visão tua, Irlan, o que tem sido mais difícil de lidar com isso, ao teu ver? Bom, a meu ver, um dos principais problemas que a gente está vivendo hoje em relação a esse tema específico é a falta de tolerância. Por quê? Porque as pessoas não são iguais, as pessoas pensam de maneira diferente e eu não posso querer obrigar as pessoas a se posicionar ou se alinhar com o meu pensamento de qualquer forma. Isso é necessário o quê? Um convencimento. E, infelizmente, o que a gente percebe, principalmente no país, é que existe uma doutrinação desde a infância até se chegar nas universidades com um pensamento único. E isso, infelizmente, afeta na hora da dialética, na hora de você conseguir dialogar com o outro lado. Então, um dos principais problemas que eu vejo é justamente essa falta de vontade, a falta de desejo de ouvir o outro. Eu não quero ouvir, eu quero apenas impor a minha opinião. E aí começam, como você mesmo disse, problemas da família, problemas na igreja, problemas na escola. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir o outro, elas só querem que aquele posicionamento seja o único ponto final. E realmente isso não é possível, nós precisamos realmente dialogar. Muito bom. A palavra, então, que a gente pode fechar com a tua opinião é dialogar, né? Com certeza. Dialogar, relacionamento. E tu, Viviane?
Então, pastor e pastora, é interessante porque o Irlan, ele traz muito bem, né, que uma vez que a nossa mente, ela vai sendo doutrinada dentro de um pensamento que é totalmente contrário ao da palavra de Deus, e é um pensamento que nasce e se desenvolve num mundo cada vez mais individualista, um mundo em que o outro importa pouco e o que importa de fato sou eu, as minhas liberdades, as minhas vontades, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho. O diálogo, ele vai ficando cada vez mais difícil, e isso se reflete inclusive nos debates, nas conversas que tocam todos os assuntos relacionados à política, como, por exemplo, o voto, né, ou a nossa posição em relação à defesa da vida, né, um tema aí que nas últimas 2 semanas está em alta, ou até mesmo em relação a temas um pouco menores que a gente discute menos, mas que também são influenciados por essa nossa visão, como temas econômicos, né, políticas de assistência, né, à população em situação de vulnerabilidade, políticas de fomento à cultura, né? Essa semana mesmo a gente viu aí mais um debate sobre isso, ou seja, né, a nossa visão cada vez mais secular, cada vez mais dentro dessa ideologia que é individualista, vai nos afastando das possibilidades de diálogo e vai polarizando politicamente a nossa família, a nossa sociedade e o mundo como um todo. Deixa eu perguntar, que não está aqui na pauta, e eu amo fazer isso, porque quando eu começo a ouvir as respostas, vem para mim ideias, né, de perguntas. Qual é o cenário ideal? Não sei se existe um cenário ideal. Sobre diálogo, sobre conversar, sobre começar dentro de casa, de pai para com filho, de professor para aluno, de pastor para ovelha. O que vocês entendem como cenário ideal ou perto do ideal para se conversar sobre política, para se discutir sobre política, para se entender opiniões, para trazer, enfim, para tentar não de uma certa forma influenciar, mas trazer diálogo. Vocês acreditam que começa de dentro de casa, ou isso não tem que começar dentro de casa, tem que ser algo para ser conversado apenas em palanques? O primeiro ponto, Giba, é o seguinte, veja bem, se você trata a política como um Atlético contra Cruzeiro, você nunca vai conseguir chegar no meio termo. É um fla-flu, não tem jeito, ou é um lado ou é o outro. Então, agora, existe, o meu pastor, o pastor William, ele sempre diz o seguinte, aquilo que a gente não concorda, nós precisamos pelo menos respeitar e tentar dialogar com essa pessoa. Mas se há algo que nós concordamos, vamos dar as mãos. Isso. E a partir daí criar algo que possa ser interessante. Porque quando eu fico puxando só para a minha ideologia, só para o meu lado, com intolerância, eu simplesmente desconsidero o outro. E hoje nós estamos vivendo um problema que é o seguinte, acabou a eleição. Mentira, a eleição continua. As pessoas continuam inflamadas. Viviane sabe disso, ela tá lá no Congresso, ela vai poder falar sobre isso. Quem deveria pacificar está colocando gasolina. Então, assim, isso, infelizmente, respondendo a sua pergunta, claro, a casa, o lar, é o ambiente onde nós temos que formar os nossos filhos, né? E eu tenho uma responsabilidade até maior, porque eu tenho 4. E essa bênção está sobre a vida de vocês, né? Se vocês quiserem. Essa bênção é sua vida também, viu, Viviane? Eu gosto de muito filho, quer crescer e multiplicar. Pai de multidões, é isso aí. É dentro de casa, mas claro que sempre orientado pela palavra de Deus. Eu vou acrescentar mais uma vez, Irlan, e concordando com a sua posição, né, e a sua fala. A família é, de fato, o primeiro lugar do aprendizado, da educação, e assim deve ser. Se a gente voltar um pouquinho, né, algumas décadas apenas na nossa nação e um pouco mais no mundo, né, aí Europa, Estados Unidos, os países desenvolvidos, né, do norte do hemisfério, nós vamos perceber que dentro desta visão cada vez mais, né, individualizada, cada vez mais egoísta, né, que nós vamos tendo enquanto indivíduos, enquanto pessoas, há também uma forte influência no âmbito da família, e nós começamos então a terceirizar
algumas funções que são primordiais, que são primárias de toda a família. E uma delas é a educação, né? Então, a gente não só terceiriza a educação formal, matemática, português dentro das escolas, mas a gente passa a terceirizar também a educação moral, a educação de valores, de princípios, e isso está no nosso dia a dia, né? Quantos pais, quantas mães, né, ali justificando as suas várias horas de trabalho, a sua necessidade de estar fora de casa, vão deixar para a escola educar seus filhos, vão deixar para, às vezes, a família estendida, né, fazer com que esse lugar de educação primário, que é dentro de casa, se torne um lugar secundário, terciário, muitas vezes, enfim. E a gente vai perdendo dentro de casa também essas oportunidades de educar politicamente. A escola não tem perdido, como Irlan falou, essas oportunidades. Então, eu tenho um desequilíbrio gigantesco. De um lado, o meu filho está ali na escola 4, 5, 8 horas por dia, ou às vezes nas redes sociais, no YouTube, assistindo vídeos, sendo doutrinado, e de outro, em casa, eu tenho um ambiente apolitizado, em que eu não quero conversar nada, eu não quero falar sobre isso, eu não quero me envolver, e meu filho, ele vai ser, literalmente, né, doutrinada a partir daquela visão única que não é, na maioria dos casos, na grande maioria, cristã. Então, a meu ver, a família tem um papel altamente relevante para a gente reverter o cenário atual. E mais do que isso, a igreja também. A igreja tem o seu papel de educação na visão, na cosmovisão bíblica, e esta visão, ela alcança também os assuntos da esfera política, como qualquer outra esfera da vida. Muito bom. Antes de eu deixar uma matéria aqui para a gente discutir, obviamente a gente está e a gente se orienta pela palavra de Deus. Então a gente segue uma linha a qual nós cremos de princípios bíblicos. Vocês acreditam que nesse dialogar, nesse conversar, nesse discutir sobre política, é necessário de que no papel que nós temos, eu, por exemplo, como papel de pastor, de apresentador, de influenciador, eu posso e eu acho que eu devo defender aquilo que eu acredito e, de uma certa forma, lutar e não obrigar, mas influenciar dentro da esfera que eu me encontro. Vocês acreditam que isso é saudável até mesmo dentro da igreja? Eu, como pastor, por exemplo, o Irlan também é pastor, nós influenciarmos as pessoas, digo influenciar em conversas, né? Obviamente, nem elas sempre o altar. Nosso posicionamento, né? Elas saberem o nosso posicionamento. Saberem, isso, muito bom, Ari. Saberem nosso posicionamento. Vocês acreditam que isso é importante deixar claro sempre? Porque a gente está vivendo esse negócio assim, não, eu não posso falar isso dentro da igreja, porque afinal é igreja. Mas espera aí, eu tenho que lutar pelo aquilo que eu acredito. E eu estou favorecendo o que a palavra de Deus diz. O que vocês... Assim, qual é a opinião? Nos Estados Unidos, quando existia a segregação racial, um pastor batista do púlpito, ele falava contra a segregação racial, Martin Luther King. Ele estava ali falando, por quê? Porque isso não é só o mundo espiritual, é a nossa vivência no dia a dia. Então, é importante, porque o pastor, ele não guia a ovelha, É isso aí. O pastor ele não mostra o caminho, e se por um acaso a ovelha está indo para um caminho contrário à palavra de Deus, né? Nós falamos agora sobre a responsabilidade de pais de educar os seus filhos. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Eu não posso me omitir. Eu acho que a palavra agora aqui é, nós não podemos usar a omissão como desculpa para não nos posicionarmos. Chegou o tempo em que nós precisamos nos posicionar. Agora, posicionar de acordo com a palavra de Deus. Porque quando você está posicionado de acordo com a palavra de Deus, não importa se você vai desagradar o homem. Importa agradar a Deus. Isso. Então, assim, eu acho que é totalmente necessário e é algo que assim, é um imperativo para os pastores, até porque nós estamos vendo a mudança que já está acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico com o grupo que ingressou agora na política. Então, eu estou confortável com isso? Será que os cristãos verdadeiros
estão confortáveis com as decisões que estão sendo tomadas, com o caminho que o Brasil está indo? É isso que eu espero para os meus filhos? Então, eu acho que nós não podemos permitir e não podemos nos omitir nas igrejas. Ah, eu não quero usar o púlpito. Ok, terminou o culto, você dá uma palavra. Dentro da escola dominical, dá uma palavra. Num culto específico, dê uma palavra. Chame pessoas que são crentes de verdade. Sabe qual que é o nosso problema? Tipo assim, já para encerrar essa minha parte aqui, nosso problema é que a gente foi muito decepcionado com falsos cristãos. Com pessoas que usaram a igreja, e infelizmente ainda existem essas pessoas que usam a igreja para se eleger, para ter um projeto de poder. Mas se eu sou um pastor, uma pastora que busca a Deus de verdade, o Espírito Santo vai me mostrar. Não, peraí, essa aqui é servo de Deus, essa aqui é serva de Deus, esse eu posso trazer, porque não vai envergonhar o evangelho. Então, a partir desse momento, eu acho que nós precisamos tomar esse caminho. Muito bom. Uma das coisas, só para fechar, assim, fazer um adendo, eu acho que é interessante isso que o Irlan nos trouxe, porque muitas vezes aquele que é omisso enxerga aquele que se posiciona como intolerante, né? É verdade, e a gente tem que cuidar, porque aquele que se posiciona não está sendo intolerante. Ele será intolerante se ele não respeitar a decisão do outro. Sim. Agora, o fato de eu me posicionar como pastora, como cristã, eu não estou sendo intolerante, eu só não estou sendo omisso. Mas eu vi durante, as eleições, até mesmo agora, que muitos daqueles que foram omissos chamavam dos que se posicionaram de intolerantes. Verdade. Muito bom. Gente, a gente tem uma matéria aqui, vamos acompanhar essa matéria, saiu na CNN, sobre intolerância. Se puder projetar para mim essa matéria. Tem uma matéria na Folha de São Paulo, não era essa aí. Está na CNN Brasil. Peru é exemplo perfeito de como intolerância política pode descambar para a violência extrema. E ali tem um subtítulo que diz que mais de 40 pessoas já morreram no país desde a queda do ex-presidente Pedro Castillo em dezembro. Diante dessa notícia que o Peru é um exemplo perfeito de como a intolerância política pode descambar para a violência extrema. Vocês acreditam que o Brasil está indo no mesmo rumo? Bem, eu não acredito que a gente vá chegar lá por um fator que nós temos diferente. Quem hoje está do lado, entre aspas, derrotado, é um grupo de pessoas que, possivelmente, a grande maioria, professa a fé cristã. E nós, enquanto cristãos, nós não apenas somos ensinados, mas nós lutamos contra nós mesmos, e exercemos o nosso domínio próprio para que a gente seja pessoas pacíficas, pessoas tolerantes, pessoas que obedecem, inclusive civilmente, aquelas regras que são impostas. E por isso, a nossa nação, mesmo diante dos últimos acontecimentos, com uma exceção que ocorreu no dia 8 de janeiro e possivelmente de pessoas ali que nem mesmo faziam parte ou tinham uma outra ala dos movimentos democráticos que estavam acontecendo, mas nós vemos que sempre foi defender valor, sempre foi defender um projeto de política, um projeto, sim, de poder, de influência, pacífico e tolerante. Então, eu não acredito, enquanto cientista política, Ari, Giba, que nós chegaremos a um Peru, a uma Venezuela, enfim, a países aí que já vimos guerras civis acontecendo aqui na América Latina e também ao redor do mundo, por quem nós somos enquanto brasileiros e quão importante aquilo que pregamos e o quão isso se reflete no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Eu tenho uma certeza, sabe, Gibiara e Viviane, eu tenho a certeza de o que mantém a nossa nação de pé e que não aconteceu algo pior até hoje é por conta da igreja, por conta da oração. Porque esses movimentos de oração pela nação, desde a década de 80, de 90, ele vem se intensificando.
Tanto é que, depois de muitos anos, nós elegemos um presidente que, pelo menos, não estava alinhado com pautas contrárias à palavra de Deus. E isso faz com que nós nos tornemos diferentes da maioria dos que estão ao nosso redor. Tem toda uma questão cultural, né, Viviane? Questão de como nós fomos colonizados, né? Portugal e a maioria dos outros países pelos espanhóis. Mas o povo brasileiro não é um povo que ele está disponível ou ele quer pegar em armas, principalmente quem, como a Viviane disse, se sente derrotado nessas eleições agora. Então, eu não acredito que nós vamos chegar nesse ponto. O que eu acredito é que nós devemos prosseguir nesse trabalho que foi feito, porque isso é só o início. Às vezes a pessoa acha que a eleição é o ápice, né? É só o início. Eu fui eleito vereador em 2016, quando chegou em 2017, aí que eu fui ver o que eu tinha que fazer. Ou seja, muito trabalho, muito esforço, e a gente precisa continuar orando, porque essa é a saída, né? Para que a gente tenha êxito. É verdade. Mas aí dentro disso, a minha opinião, diante do que a gente está vivendo, vocês não acreditam de que a gente está de fato vivendo uma intolerância, mas não a intolerância de que foi imposta, de que os cristãos são intolerantes, mas agora a gente está vendo uma intolerância ao contrário, que de fato querem calar os cristãos. Então, uma intolerância já imposta aos cristãos, imposta a todo mundo que quer se levantar até mesmo contra o atual governo. Então, eu estou vendo uma intolerância disso, imposta... Onde você não pode se posicionar. Onde nós não podemos nos posicionar. O que sempre, por exemplo, quando a direita estava no comando pelo ex-presidente, então diziam sempre que ele era um extremista, ele era ali um intolerante. Mas agora a gente está vendo que, de fato, está acontecendo ao contrário. Hoje, quem está no atual governo e apoiado... que está exercendo, é o que aparenta, não estou afirmando isso, mas é o que a gente está vendo, está exercendo uma intolerância, ou seja, amanhã esse programa pode ir para o ar e já ser tirado pelo fato da gente estar dizendo que existe uma possível intolerância. Isso. Deixa eu falar um pouco, então, rapidamente aqui, não como político, mas como professor de direito constitucional. Sim. Existe uma regra na Constituição que é o equilíbrio entre os poderes. Existe o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E o texto constitucional diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Quando um desses poderes ele tem uma relevância superior aos demais, há um desequilíbrio. E o que nós estamos vendo no Brasil hoje é exatamente isso. Um desequilíbrio do poder judiciário sobrepujando os outros poderes. Isso. E aqueles que se dizem a favor da diversidade são os mais intolerantes. Aqueles que dizem que gostam de viver a diversidade são aqueles que querem calar. São aqueles que entram no judiciário e hoje o judiciário está favorecendo. Mas amanhã ele vai mudar. Por quê? Porque o chicote muda de mão muito rapidamente. E isso pode acontecer. Então, nós estamos vendo algo sem precedentes. Quando eu vou ensinar para os meus alunos sobre a Constituição, eu pergunto para eles, o que é a Constituição? Aí a maioria diz assim, a lei maior do país, as regras, eu falo assim, não. A Constituição é o que um ministro do Supremo Tribunal Federal disser que ela é. Porque ele pode interpretar de uma maneira totalmente diferente do que está escrito ali e aquilo ali ser lei. E aquilo ali fechar um canal de televisão, aquilo ali impedir o seu YouTube de funcionar, aquilo ali impedir, aquilo ali, para você ter uma ideia, você tirar um governador eleito, tirá-lo do poder, sendo que nem competência do Supremo Tribunal Federal era. Então, tem várias coisas que estão acontecendo. O problema é que a única forma de recorrer seria através dos outros dois poderes. Mas os outros dois poderes estão subjugados. Por isso, viu, Viviane? Minha oração é para que o Senado realmente tome a sua posição a partir de 1º de fevereiro. É a nossa esperança, né, Irlan? É a nossa saída dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, e nós jogamos dentro da Constituição, né? Nós sabemos obedecer à lei, né, e não ser arbitrário. E, Giba, eu diria que é mais do que a intolerância, né? Nós vivemos a censura.
né? E a censura é justamente você cercear o direito à liberdade de expressão, né? Que é um dos nossos direitos constitucionais ali no artigo 5º, ou seja, não há que se discutir em relação à nossa liberdade de expressar, de falar, de manifestar a nossa posição, independente qual seja uma posição política, religiosa, enfim, qualquer posição que a gente tem. Então, infelizmente, nós vivemos hoje no país censura, né, e uma censura que é partidária, que é ideológica, que tem um lado só, né, e é estratégica e muito bem planejada, né? Não existe nada sendo feito sem que haja um propósito muito bem definido e está muito claro para qualquer cidadão brasileiro e para o mundo todo também. Muito bom. Quero agradecer, nosso programa já chegou ao fim, gente. É rápido, né? Passa tão rápido. Quero agradecer, Viviane, que Jesus te abençoe Muito cada obrigado. vez mais, te use aí no Senado. Te agradecer pela tua participação. Obrigada por compartilhar conosco tudo que tu compartilhou hoje. Quero agradecer ao Irlan também. Obrigado. Muito obrigada, pastor, pela sua disposição de estar aqui junto conosco. E Na Nuvem encerra nesse momento, né, Giba? Chegou ao final, gente. Gostou? Tá no YouTube, compartilha. Se tá na televisão, chama todo mundo. Sempre falo um pouquinho mais do Na Nuvem, da Rede Supra. Eu tenho certeza que esse programa vai edificar muito a tua vida, a tua família. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.